O programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está começando. Olá! Para muitos especialistas, utilizar a tecnologia na educação é uma poderosa ferramenta de aprendizado. Isso porque esse é um recurso que pode ser usado a favor da inclusão social no ensino e para aumentar o envolvimento de alunos com os conteúdos ensinados. De acordo com uma pesquisa Conselho de Classe, realizada pela Fundação Leman, 92% dos professores entrevistados acreditam nos benefícios da tecnologia na educação. A cada dia, mais instituições de ensino percebem a importância de aderirem à transformação digital e trazerem para a rotina educacional métodos alinhados com as vivências de crianças, adolescentes e jovens dessas novas gerações. Se no início havia uma certa resistência, vale lembrar da proibição dos celulares nas salas, hoje a tecnologia é uma aliada que ajuda a fortalecer os laços entre o aluno, a instituição de ensino e o corpo docente. Para explorar melhor este e outros assuntos relacionados ao tema, no programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação de hoje, recebemos em nossos estúdios a professora e fundadora do Laboratório Educação do Futuro, Janaína Tavares, e o também professor e consultor pedagógico Gleison Machado. Se você quiser saber dos assuntos a serem debatidos no programa Ideias em Debate, nos acompanhe nas redes sociais @odiatvpi. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos a professora e fundadora do Laboratório Educação do Futuro, Janaína Tavares, e o também professor e consultor pedagógico Gleison Machado. Sejam bem-vindos. Obrigada. Eu já quero iniciar falando um pouco das restrições, da pandemia da Covid-19, que mostraram o quão importante é o papel da tecnologia em todos os setores, e na educação não é diferente. Uma vez que as aulas elas só foram possíveis por causa dos recursos tecnológicos. O momento agora é diferente, mas a tendência do uso da tecnologia aliada à educação continua em crescimento. Como vocês avaliam isso? A pandemia realmente redefiniu o papel da tecnologia na educação? Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Eu acho não só como redefiniu, como, a verdade, trouxe um novo profissional para o mercado, Foi acelerado esse processo, o que facilitou muito a acessibilidade a determinados conteúdos, que não só o professor não tinha tempo de abordar tudo, quanto o aluno também não conhecia outras formas de acesso. Então, hoje a gente utiliza muitas metodologias que a gente classifica como metodologia ativa. Por exemplo, a sala de aula invertida é uma realidade hoje. Sim. E ela trouxe para o aluno o hábito de estudar antes de ir para a aula. E a gente, há muito tempo, não via isso acontecer. E graças aos links que a gente encaminha, os vídeos que a gente orienta, os PDFs da vida, os livros, os e-books, isso trouxe o aluno de volta para um conteúdo até mais denso. E o professor trouxe a prática para a sala de aula, utilizando-se dessas tecnologias, dessas novas metodologias. Então, isso foi muito positivo para o papel do professor e para a evolução do aluno, nesse processo de que ele agora entende o porquê do uso da tecnologia. Então, para a gente que é docente, o professor, de todos os níveis, não só na universidade, mas a partir da criança ali de 4, 5 anos, que ela já usa o telefone para participar de um quiz, para fazer um desenho digital, aquilo tudo ficou muito mais próximo de uma realidade que a gente não existia isso. Em 2019, a gente nem pensava em produzir aulas. Imaginava, utilizando tecnologia. Professor, poucos professores. Gleison, a tecnologia redefiniu mesmo esse papel da educação? Como é que ficou isso aí? O que o senhor acha disso? Na verdade, eu acho que ela antecipou o que já estava para acontecer, Curioso que aconteceu na pandemia, não foi só a questão do aluno ele ter acesso ao que ele não teria antes, sem a tecnologia, claro, Mas o fato de também acelerar o processo, a necessidade de você procurar novas formas de trabalhar conteúdos, dentro de sair da sala de aula.
né? Você tem que pensar assim, mas teve a pandemia e tudo mais. Mas sempre existiram parcelas da nossa população que não tem acesso à educação por conta de quê? Por conta de morar muito distante, Sim. por conta de não ter um espaço adequado, né? E isso introduziu esse pessoal que estava à margem, né, do nosso sistema para dentro, é uma oportunidade. Outra coisa que eu acho também interessante é que esforçou também o desenvolvimento de novas tecnologias. A gente tem um 5G agora, né, já sendo, claro, implantado aí no país, o que vai facilitar mais ainda. A gente teve muitos cenários agora durante a pandemia de alunos que não tinham condições de assistir a aula online porque não tinham tecnologia para isso, né? A tecnologia não chegou ali. Você tem regiões do Brasil que não tem nem saneamento básico, vai ter internet, né? Então, isso é uma coisa que pôs-se à mesa para se pensar, para que os nossos... Passou a ser prioridade. Exatamente, né? Passou a ser prioridade, porque volta ou outra, isso pode ser necessário novamente, né? Então, eu acho que chegou para ficar. Essa é uma questão que o senhor está colocando muito importante, porque é importante falar, né, dessas disparidades que Sim. a tecnologia ela provoca entre, inclusive, as escolas públicas e as escolas particulares, né? Tem uma pesquisa TIC Educação, realizada em 2020 pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que essa pesquisa revela que o problema, ou revelou, né, o problema da falta de aparelhos para acompanhar as aulas, ela foi maior em escolas públicas, estaduais e municipais, entre 95% e 93%, respectivamente, do que nas particulares, que foram 58%. Sim. Então, como podemos incentivar o uso da tecnologia nas escolas sem termos essa estrutura adequada, como a própria internet aí que o senhor colocou? Professora Janaína. O professor aí fica com a missão, né? Assim, o que é que eu vou fazer se eu não tenho internet, se o aluno não tem acesso em casa? Então, por exemplo, a gente começou a utilizar, inclusive, vídeos, áudio-chamadas para ensinar. Você vê que isso começou a acontecer. As senhorinhas, professoras mais antigas, que nunca tinham utilizado a tecnologia, tiveram que se adaptar. Um aluno da sala que tem acesso à internet formou grupos para poder todos eles terem acesso ali junto com a internet, um amiguinho tinha. Então, o telefone celular passou a ser a televisão de dentro de casa, né? Necessário para substituir essa presença física naquele momento. E junto com isso, né, o professor começou a modificar, inclusive o tempo de sala de aula foi modificado, né, por conta desse espaço tecnológico que deveria acontecer. Então, muitos fatores que passaram a depender do desenrolamento ali do professor. O professor tem que descobrir como atingir a maior quantidade de alunos com poucos dados, né, porque não podia passar vídeos muito longos, acaba com dado daquela pessoa que tinha, o único aluno da sala que tinha dados. Os vídeos pesados, não conseguiam baixar. Então, tudo isso a gente teve que adaptar. Uma imagem para 4, 5 questões a serem abordadas naquela imagem. Então, tudo isso a gente teve que criar metodologias, criar hábitos diferenciados, fazer com que os alunos trabalhassem de forma mais colaborativa para substituir o que a gente não estava tendo acesso tão livre naquela época. E aproveitando para falar sobre isso, sobre essa inserção da tecnologia, essa necessidade de, inclusive, que o professor falou, de cidades que não têm nem saneamento básico. A inclusão, né? Dessa inclusão, inclusive você citei no início, junto com a necessidade da educação não parar na época da pandemia, outros setores foram beneficiados por isso, né? A saúde passou a usar a tecnologia, né? O meio de comunicação passou a utilizar a tecnologia, porque a educação já estava ali dando o seu jeito, né? Porque a gente precisava chegar até os alunos. A educação serviu de exemplo, né, para outras áreas. Da importância da tecnologia. Professor Gleison, e aí eu pergunto, porque nas universidades, por exemplo, as universidades públicas, muitas elas pararam mesmo, enquanto as particulares elas continuaram por conta da utilização da tecnologia, mas as públicas diziam que os alunos que muitas vezes moravam tiveram que voltar para suas casas, às vezes no interior, não tinham acesso à internet e não poderiam assistir às aulas. Então, que tipo de investimentos deveriam ou devem ser colocados como prioridade para minimizar essa desigualdade? Eu acho que o primeiro passo é investir mesmo na questão da transmissão de dados. Você não pode ter um local que o aluno
tem um interesse de assistir aula, tem um professor que quer dar aula e eles não têm as ferramentas para poder fazer isso. Então, o investimento em tecnologia não tem outra saída, né? Se você ficar pensando, vamos investir em preparação de professor, preparar o professor para dar aula, sem contar com a parte tecnológica, não tem que caminhar junto. As duas coisas têm que caminhar juntas. Então, claro, num país onde nós temos problemas como problema de saneamento básico, problema de segurança, problema dos transportes, mobilidade, é claro que normalmente isso é natural que os prefeitos, os governadores, os gestores, eles olhem sempre por último para a área de tecnologia. Ele pensa em investir em quê? Em outras áreas, ele não vai pensar nisso aí. E na realidade tem que ser o contrário, porque é um fator que vai trazer benefícios em outras áreas. Em outros setores. Nesse ponto, pelo menos, a gente tem visto, né, o governador do estado dizendo que a prioridade dele é a tecnologia, né, que vai transformar o Piauí em um estado tecnológico. Da própria formação dele, né? Formação dele como aluno, como professor, né? Como uma pessoa que sempre dedicou a vida dele, né, a essa área. Ele sempre foi um entusiasta na educação. Utilizar a tecnologia, utilizar a realidade aumentada, a realidade virtual e jogar isso onde ele tem acesso. Então, por exemplo, os alunos podem fazer resumos e a gente chama isso de Studigram, que é os estúdios, as salas, os perfis do Instagram que são utilizados para ensinar outros colegas. Existem vários alunos, inclusive aqui no Piauí a gente tem muito perfil dedicado a isso, onde eles transformam em imagens, resumos que eles vão fazendo das aulas e acabam comercializando isso através das redes sociais, através da tecnologia. Então você acessa o Instagram, mas você está acessando para estudar, você acessa o TikTok para estudar, você acessa o YouTube para estudar. Então é dessa forma, nesse formato, que os pais podem dar esse apoio, esse suporte e essa liberação. Né? Pedir para o filho fazer, olha, faça um TikTok aqui da aula que você estudou hoje, né? Monte aqui um vídeo no YouTube, um resumo da semana. Então, dá uma outra conotação para isso que está dentro do telefone celular. Professor Gleison, ali nos bastidores a gente conversava um pouco também sobre essa temática. O senhor tinha uma opinião que desse livre acesso, da necessidade também de um controle, né, de uma orientação. Sim, e aí é onde entra o papel da família, né? Às vezes a gente olha muito para a escola, né, para o professor e esquece um pouco do papel da família, que eu acho que tem uma importância muito maior do que se imagina, que a gente possa imaginar. E falando em termos técnicos, existem filtros hoje que você pode colocar em diversos tipos de aplicativos que impede que a criança acesse determinados conteúdos. E aí é onde entra o papel da família. O pai, a mãe deve estar atento para isso aí, saber como utilizar. Eu não quero que minha filha tenha acesso a conteúdos que falem sobre determinados tópicos que eu acho que ela não são tem apropriados. Eles têm que se apropriar disso, né? Porque assim, eles acham que proibir o horário é suficiente de acesso, a quantidade de tempo é suficiente. Na verdade, eles têm que se apropriar daquela tecnologia. Então, hoje existem filtros até de eliminar o palavrão. Você proíba de escrever algum palavrão. Então, o pai pode ir lá, bloqueia, e ele não consegue escrever isso. Né, pelo que eu estou entendendo, que a família participe desse processo, porque muitas vezes a gente vê os pais dizendo, eu não quero nem saber disso aí, meus filhos aqui já têm acesso a tudo aí, que sabem fazer, sabem utilizar o computador. Agora a gente tem que tomar muito cuidado. Eu estava conversando um dia desse com um colega, e a gente olha em outras sociedades um espelho do que pode ser o nosso futuro. E a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo no Japão, né? A sociedade japonesa está passando por um processo de mudança muito terrível, né? O jovem japonês, ele perdeu praticamente o interesse em estudar, em socializar. Ele quer ficar dentro de casa, dentro do computador, são os chamados eremitas modernos. A gente tem que usar a tecnologia, mas de olho também no que pode acontecer de ruim para a nossa sociedade. Tem que estar sempre vigilante nesse aspecto. Não perder essa socialização, que ela é fundamental para a convivência humana. Claro. Existe o termo aí de humanizar a tecnologia, né? Então, esse é um processo que a gente também tem que tomar muito cuidado, realmente, de você estar humanizando, né? Fazendo com que, se eu não estou tendo contato com um aluno em sala de aula, porque ali eu estou impedida,
naquele momento de estar presente, compartilhe com seu pai, compartilhe Sim. com seu irmão, Sim. compartilhe com seu tio, encaminhe para sua avó. Então, o professor também pode ajudar nesse processo. E ainda vendo a questão das crianças que nós estamos falando, né, tem uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, 65% das crianças do ensino fundamental terão profissões que ainda não existem. Não existe, Né? exatamente. Está claro desse modo que o uso da tecnologia na educação deve mirar para o futuro, né? Porque as 65% não vão ter essas profissões. Então, nesse sentido, quais os benefícios do uso da tecnologia na educação? Como ela pode impactar na formação futura dessas crianças e adolescentes? Isso. As ferramentas que nós, por exemplo, hoje nós estamos em 2023, que nós utilizamos para o trabalho, com certeza elas serão avançadas, extintas ou modernizadas no futuro. Então, hoje, mostrar para uma criança, por exemplo, eu quero ser engenheiro, você vai ser engenheiro de residências sustentáveis no futuro. Então, o que a tecnologia pode te dar de suporte nisso agora? Você vai fazer cirurgias, daqui a 10 anos as cirurgias serão todas feitas à distância. Então, aproximar o aluno dessa visão de futuro das carreiras, das profissões. O novo ensino médio, ao contrário do que muitas pessoas são contra, ele aproxima e ele dá liberdade a gente incluir isso no dia a dia do aluno hoje. É o projeto de vida, né, professor? É o projeto de vida, disciplinas já existe no eletivas, trilhas de aprendizagem, todos esses elementos que foram inseridos no novo ensino médio, eles aproximam o aluno de uma realidade. E nós, professores, tivemos que inserir isso nas nossas aulas. Uma visão de futuro para o que você está ensinando agora e o uso da tecnologia. Por exemplo, você citou esse projeto, essa necessidade do governador de falar de tecnologia, é porque ele tem consciência de que as profissões serão outras, e se eu não der essa possibilidade de tecnologia agora e eu puder inserir isso na sala de aula agora, o que eu estou ensinando agora para o futuro? E aqui agora a gente volta aos nossos estúdios com a professora e fundadora do Laboratório Educação do Futuro, Janaína Tavares, e o professor e consultor pedagógico Gleison Machado. E voltando aqui à nossa conversa, né, o nosso bate-papo, nós sabemos que em todas as etapas de ensino é sempre um pouco complicado adotar na sala de aula dispositivos móveis com objetivo educacional. Como lidar, então, com esta situação quando se trabalha com crianças, né, já que a gente tem falado muito aqui de crianças? Como determinar limites, acho que até já foi falado um pouco sobre isso, e ao mesmo tempo aproveitar todas as vantagens da cultura digital na educação infantil? Como eu já tinha até colocado, né, existem já ferramentas, filtros que permitem que isso seja feito. Eu trabalhei numa escola durante muito tempo que lá foi implementado um sistema de quizzes. Ao final de cada aula, o aluno tinha que responder 5 questões. E todo aluno recebe, quando se matricula, um tablet. Né? Só que esse tablet ele tem restrições. Né? Por exemplo, ele não pode acessar o que ele quer. Até mesmo porque ele pode muito bem, durante uma aula, estar disperso ali e o professor está fazendo uma coisa e ele está fazendo outra ali no tablet. Então, existem ferramentas que impedem que isso aconteça. Tá? Você pode programar o equipamento para servir para uma determinada finalidade em sala de aula. O que foge disso aí, você pode travar e ele não tem acesso. Ele não tem acesso, pode sim. A própria rede, né? Você pode bloquear dentro da escola os sites não permitidos, assim como os pais também podem fazer isso, não só através do aplicativo, mas através da programação ali, do sistema de uso ali daquela criança, daquele acesso. E a questão dos pais também, novamente, a gente pode pensar, né, como professores e pais, eles podem se tornar aliados para manter essas crianças focadas, né, enquanto utilizam esses dispositivos móveis, porque há a possibilidade de uma dispersão muito grande em face de tantas coisas que vão aparecendo ali, às vezes até sem você nem sequer solicitar. O que eu vejo muito hoje em dia também é um choque muito grande de gerações, né? Você tem uma geração muito tecnológica, a geração atual, uma geração que está da transição, né? E uma geração um pouco mais antiga, que é aquela que não entende nada. Né? Você tem professores com mais de 40 anos de sala de aula que vai ter dificuldade de tratar com tecnologia. Você tem professores que entraram na transição, e você tem os professores que são os
o high-tech, né? Aquele que já vai para a sala de aula com o dispositivo, com seus slides, com o seu pendrive, né, já com recursos audiovisuais. Eu vi uma pesquisa você falando sobre a questão do uso da tecnologia, da informação dentro da sala de aula. Como eu já faço uso disso há muito tempo, desde 96, eu já usava slides, os PowerPointzinhos lá nas aulas de física, né? Nas escolas que eu trabalhava, a escola que colocava uma televisão lá de 20 polegadas, professora, e a gente levava os slides e dali fazia uma diferença absurda, né? Os alunos. Professor, isso é maravilhoso e tal. Por quê? Porque eu aprendi, trabalhando com turmas de publicidade e propaganda, que a gente aprende, né, em torno de 20% do que a gente ouve, 40% do que a gente vê e chega a 90% do que a gente interage. Então, quanto mais interação que a tecnologia permite, né, o resultado final, que é o aprendizado, vai ser muito maior. Professor, o senhor está pegando esse gancho também? O senhor está produzindo livros infantis com base nessas tecnologias? Como é esse projeto aí? Na realidade, é interessante, né? Minha vida toda eu dei aula para cursinho, pré-vestibular e faculdade. Nunca tive assim, contato com o ensino infantil. E trabalhando agora na editora, houve a necessidade da editora de produzir paradidáticos infantis. E pediram que eu fizesse, e eu faço. Né? E vou aproveitar a questão de produzir esses livros e tentar colocar de uma maneira que o aluno leia, ache gostoso a leitura e aprenda a ciência. Né? Então, eu crio um personagem, esse personagem ele conta o dia a dia dele e aprendendo ciência com a mãe, com o pai, com o avô, né? Aprendendo sobre vitaminas, sobre plantas, sobre animais, né? De uma forma bem lúdica. Né? E eu achei assim, fascinante. Eu não sabia dessa minha E a aceitação tem sido... Ele não foi lançado, mas as professoras que leram, as professoras do infantil do colégio, ficaram assim... Eu também fiquei surpreso. Depois do lançamento, traga para a gente ver aqui também com certeza. E divulgar. Professora Janaína, e sobre esse projeto Educação do Futuro, como é que foi criado, como é que surgiu, do que se trata esse projeto? Isso, eu vinha de uma carreira de professor no modelo tradicional. Quando comecei a trabalhar com inovação como atividade profissional, eu falei, tem alguma coisa errada, acho que o professor tem que levar isso para a sala de aula também, não só no mundo corporativo. Então, na inovação, a gente tem pilares que a gente já praticava na educação. Só que você pratica desenvolvendo habilidades, né? Mas você não leva isso para a sala de aula como conteúdo. Então, eu passei a ministrar aulas inovadoras, utilizando tecnologia e utilizando ferramentas que incentivavam a criatividade, a inovação, o empreendedorismo, a pesquisa científica. E eu comecei a utilizar isso, Janaína, sozinha ali, e falei, gente, eu vou passar a divulgar isso para outros professores. E comecei a montar turmas, né, de desenvolver essas metodologias. Daí o professor passa a olhar para a sua aula de que forma eu vou criar algo novo na minha aula, de que forma eu vou trazer o aluno para pensar de forma criativa no meu conteúdo. Então, o que a gente compartilha no laboratório é uma nova visão, né, do professor olhar para a sua... O que você ministra? Eu ministro aula de enfermagem, eu ministro aula de biologia, eu ministro aula de economia, de matemática. De que forma isso pode ser uma aula criativa? De que forma isso pode se transformar numa aula inovadora? Para engajar mais o aluno, desenvolver mais competências, desenvolver mais habilidades, preparar ele para o mercado de trabalho com o seu conteúdo. Inclusive, ensinar o professor a utilizar essas tecnologias. Isso. Né? Ferramentas, né? Ele pode criar ferramentas. Assim. A gente trouxe essa possibilidade do professor se tornar criativo. Não utilizar uma aula apenas no modelo tradicional. Isso foi muito difícil, doutor, porque a gente foi ensinado dessa forma. Então, para a gente que é professor foi ensinado de maneira tradicional. Vem no tradicional, agora você vai transformar uma aula em 3 tempos, tem que fazer um check-in na hora que chega para conectar o aluno, agora é necessário engajar o aluno. Você tem que pôr uma metodologia ativa, você tem que fazer um check-out da aula usando uma tecnologia. O quiz foi a primeira coisa que a gente começou a utilizar para ver a fixação do conteúdo, mas vieram outras tecnologias, vieram outras ferramentas. Hoje a gente tem o Padlet, várias ferramentas do Google que fazem com que você cheque o aprendizado do aluno
O podcast foi uma coisa que a gente começou a utilizar muito. Então, de que forma o professor pode ser criativo e inovador e gerar novas competências utilizando o seu próprio conteúdo? Essa é a missão que a gente utiliza hoje nas formações do laboratório. E dando continuidade aqui ao nosso estúdio com a professora e fundadora do Laboratório Educação do Futuro, Janaína Tavares, e o também professor e consultor pedagógico, Gleison Machado. E eu quero voltar aqui à nossa entrevista falando o seguinte, que nós temos consciência, né, de que todo esse processo de tecnologia, de inserção de tecnologia na educação, traz inúmeros desafios para os alunos, mas e para os educadores também. A gente estava nos bastidores conversando um pouco sobre isso, né? Como podemos preparar os professores também para o uso da tecnologia nesse meio educacional? A gente tem um jovem conectado hoje, né? Em todas as idades. Então, o professor ele tem que estar mais conectado do que os seus alunos. E muitas atividades que a gente tem de rotina do professor, que essa evolução ainda não aconteceu de maneira tão híbrida assim, como corrigir provas, como preencher diários, como planejamentos, enfim, a gente ainda perde muito tempo fazendo essa rotina docente. E esse tempo é o tempo que o aluno está avançando na tecnologia. Então, a gente hoje, se você falar hoje de NFT na sala de aula, se você não der um exemplo do dia a dia, o aluno vai dar um exemplo melhor do que o seu. Se você for falar de metaverso, o aluno já passeou muito mais no metaverso do que o professor teve tempo de fazer isso. O aluno, ele sabe abrir um canal do YouTube, postar uma aula, fazer uma gravação, usar todo tipo de tecnologia, ele sabe mais uso do telefone celular do que o próprio professor. Então, a gente tem que encontrar, né? Esse é um conselho que eu dou para os meus colegas. Eu sei que a gente tem uma rotina bastante pesada, mas a gente tem que encontrar tempo para avançar na tecnologia também. Então, o acesso do professor está muito ligado ao tempo, né, de uso dele para ele se atualizar. Então, nós temos que estar atualizados para a gente poder ganhar confiança e passar isso para o aluno, que a educação transforma dentro desse mundo tão rápido que a gente está vivendo. Professor Gleison, que conselho também o senhor daria aí para os educadores? Como é que eles podem se preparar para enfrentar, não é, esses alunos que já têm todo um acesso constante a essa tecnologia? Claro, eu vou exemplificar o que aconteceu comigo. Aconteceu comigo, eu posso dar como exemplo, né? Em 93, eu dava aula numa escola muito grande aqui, em Teresina, e eu tinha que viajar porque ela tinha uma unidade em Parnaíba. Né? Assim que começaram a falar em computador e tal, usar PC, o PC começou a se popularizar. O que eu fazia? Eu já tinha uma ideia de que isso ia acontecer. Então, durante as minhas viagens para Parnaíba, para dar aula na unidade da escola que tinha em Parnaíba, eu comprava as revistinhas chamadas PC Hoje, PC Today, e lia aquilo dali sem entender coisa nenhuma para me familiarizar. Né? Quando foi final de 94, eu já comprei meu primeiro PC já sabendo muito do que eu tinha que fazer. Né? Então, você tem que estar sempre se atualizando do que está acontecendo. Você está ouvindo, assistindo um jornal, lendo uma reportagem, falando sobre uma nova tecnologia, vá pesquisar. Procure um tempinho, né, para pesquisar, um tempo que você ali tiraria para fazer algo que seja prazeroso para você, se informe, né? Que vai ser prazeroso também, porque você vai estar adquirindo conhecimento e vai poder, evidentemente, se sentir à vontade dentro de uma sala de aula, onde, evidentemente, sua clientela é formada por jovens muito antenados em tecnologias. Com todo acesso a essas tecnologias. Claro, então, por exemplo, você não tem condição de comprar, por exemplo, um óculos de realidade virtual, que é caro, mas você pode muito bem assistir vídeos no YouTube sobre como se utiliza, como é que funciona esse óculos. Você não tem condição de comprar um óculos de realidade aumentada, porque também é caro, é uma tecnologia que às vezes é até difícil de você encontrar, mas você tem vídeos, uma quantidade enorme de vídeos mostrando como é que se utiliza essa tecnologia, para que dentro da sala de aula, quando alguém falar sobre isso, você ter argumento para poder, né, levar os alunos. Claro, né? Claro. E aí, aproveitando, a gente poderia ver agora o outro lado, né? Porque apesar de ser algo muito positivo, a adequação às novas formas de aprender e ensinar, exige também cuidados e estudos aprofundados.
falamos muito sobre os benefícios, né? Mas é preciso considerar também os impactos do excesso de tempo de exposição às telas, principalmente as crianças, mas os adultos também estão nisso, que acarreta alterações no sono, na atenção, no sistema hormonal, impacta negativamente o aprendizado. Eu queria tratar um pouco desse assunto também aqui com os nossos entrevistados e para entender como lidar também com esse outro lado. Novamente, a gente cita aqui a necessidade do apoio das famílias, né? Porque é óbvio que a gente passa ali uma leitura para que o aluno faça a escrita. A gente tem muito utilizado isso. Olha, queria que vocês escrevessem ao invés de digitassem, né? Que vocês utilizassem ainda o papel para poder eles pararem para resgatar um pouco e sair um pouco da tela. Não só a oftalmologia, mas a questão do sono, a questão, né, de diversos transtornos que isso tem causado. Mas quando a criança chega em casa, o adulto chega em casa, o adolescente chega em casa e o pai permanece na tela, ele se depara, eu vou para a tela também. Sim. Né? Então, esse suporte pós-encontro com seus professores, seja na universidade, seja nas escolas, ele também se dá com o apoio da família. Né? Então, hoje você não vê mais, o professor estava citando, né? Observando no shopping, ninguém conversa, todo mundo no telefone, né? Em todo lugar você está todo mundo super conectado. E isso acaba prejudicando realmente as relações. Sim. Então, quando se fala de empatia, isso não acontece se você ficar só você e a tela. Quando se fala de relação, quando se fala de comunicação, as pessoas estão lendo de maneira resumida as coisas, não chega nem a ler até o final, porque já quer dar logo uma resposta. Isso. Acelera a velocidade. Então, quando você vê que está todo mundo ao seu redor fazendo isso, você acaba fazendo também. Então, quem pode ajudar a gente nesse processo, a mediar esse processo, é a família. É com quem eles não estão quando não estão na sala de aula. O papel da família, a gente está vendo, é primordial em todos os casos, né? E aqui é mais um exemplo desse papel. E tem também a questão psicológica, né? A gente está esquecendo que, não pode esquecer que a questão psicológica é fundamental no desenvolvimento da criança. Uma criança que se vê num mundo totalmente isolada, né? Às vezes o tempo todo na frente de uma tela que não interage, ela vai ter problemas no futuro, com certeza, né? E o pior de tudo é que, às vezes, a família negligencia esse aspecto, porque, às vezes, é porque está muito ocupado, tem que trabalhar, tem que produzir, e não dá atenção para esses detalhes, né? Ver como é que o filho está, né, em relação a essas tecnologias. Mas, engraçado, se você pensar bem, a gente voltar um pouquinho para o passado, o que os nossos pais faziam com a gente? Sai da televisão, menino. Mudou só a tecnologia. Só mudou só a tecnologia, tela, mas continua sendo tela. Mas, evidentemente, que hoje, né, a proporção é muito maior, porque hoje você anda com um sistema no bolso, né? E ele causa muito mais dependência, né? E é preciso, diante de todo esse contexto, né, a gente é preciso deixar claro, né, os conceitos e as possibilidades que o futuro da educação enfrentará. E aí, nesse sentido, qual a perspectiva que vocês têm para o futuro da educação digital, nesse caminho? Se bem que eu não sei mais nem se é futuro, né? Se já não é o presente da educação digital. Que perspectiva nós temos? Eu acho que o mundo, a gente nesse momento agora, por conta da ausência das relações, a gente está tendo que inserir muitas práticas nas aulas, né? Então, para poder resgatar a interação entre as pessoas, a colaboração, a construção de saberes, nós estamos tendo que incluir momentos interativos entre as pessoas. Então, o mundo será híbrido, a gente tem que começar a conviver com o híbrido, o digital acelera, o digital facilita, o digital ele dá mais acesso, né, como a gente citou aqui na entrevista, mas a gente precisa ter os dois acompanhando ali ao mesmo tempo, porque as empresas estão no presencial, a maioria delas, o instrumento remoto ele existe, ele vai continuar, né? O digital vai continuar, vai evoluir cada vez mais. Você tem que ter aquele suporte ali no digital e usar o momento de interação com o aluno para ser a sua prática. O momento em que se cria junto, em que se desenvolve junto, mas o suporte tecnológico da educação digital, ele tende a crescer, as plataformas tendem a se tornarem mais robustas. Eu acho também que a gente deve estimular atividades em grupo. Isso é fundamental, né? Por conta desse isolamento, que é a digitalização do nosso cotidiano, né,
produziu, é papel de quem trabalha na área, quem é educador, estimular esse tipo de atividade em grupo, para estimular também a socialização, que perdeu-se ao longo do tempo, né? Perdeu boa parte. Outra coisa interessante, eu estava vendo uma matéria falando sobre a questão, né, do uso dessas tecnologias, da inteligência artificial na educação e o papel do professor, que algumas pessoas teorizam que o professor é uma profissão que vai cair em desuso, né? Sim. E vendo uma pesquisa que foi realizada, né, diz que a maior parte dos alunos não confiam na máquina, eles precisam de um referencial humano para aprender. Né? Uma coisa é uma máquina, uma inteligência artificial te falar que 2 mais 2 é 4. Outra coisa é o humano falar isso aí. Ele vai acreditar em quem? No humano ou na máquina? Ele vai acreditar no humano. Então o fator humano ainda é muito importante. A gente tem, como eu falei, a gente conversando ali fora, eu falei que tecnologia a gente tem que abraçar. Mas tem que abraçar a tecnologia com responsabilidade e ética. E aí é onde falta muito, né, muitas vezes, a questão da ética quando se discute tecnologia. Você discute tecnologia sem pensar nos aspectos éticos que essa tecnologia pode trazer, né, na formação de uma criança, principalmente. Né? Aí é uma outra temática muito importante, essa questão da ética. E nós não podemos esquecer, como o professor, a professora aqui colocaram muito bem, que a tecnologia ela é feita sempre para o homem, para o benefício do homem. Então ela tem que entender essa humanização do homem. Bom, mas o programa Ideias em Debate está chegando aqui ao seu fim, mas antes de pedir aqui aos nossos entrevistados que façam suas considerações finais, você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. Nos dias 14 e 15 de abril acontece em Teresina o Summit Capital Upgrade, um dos maiores eventos de gestão empresarial. O encontro, que já impactou mais de 6 mil empresas brasileiras em edições realizadas nas cidades de São Paulo, Brasília e Fortaleza, será dividido em 10 módulos e painéis ao longo de 2 dias intensos de programação e aplicação de ferramentas estratégicas de gestão. O evento é voltado a gestores e empresas e acontece pela 3ª vez na capital do Piauí. Já no dia 18 de abril, o Sebrae oferta de modo gratuito e online a palestra TikTok para Negócios. O objetivo dessa palestra é ensinar o empreendedor a utilizar as estratégias corretas no TikTok para atrair novos clientes e potencializar as vendas do seu negócio. Agora que você já conferiu a nossa agenda, passo a palavra para os nossos entrevistados para fazerem aqui suas alegações finais, ao tempo que já agradeço demais pela entrevista, né? Foi muito interessante, muito relevante essa temática sobre a tecnologia e a educação. Eu acho que o professor, a mensagem final é de que o professor deve adotar as tecnologias, ser apto a conhecê-las, estar aberto a utilizá-las, não só indicar para os seus alunos. Os alunos, né, devem, então, assistir, quanto mais ele assistir e der assistência para o seu professor, porque a gente também é vulnerável a estar utilizando pela primeira vez em sala de aula, né? E eles sabem muito mais do que a gente, ajudar o seu professor a se desenvolver melhor no uso das tecnologias e inserir isso na sua visão de futuro, né? Na sua visão de mercado, começar a prever como é que isso vai se dar no futuro. Eu tive essa experiência agora de levar um professor avatar e levar o holograma de um professor para a sala de aula para ver a expectativa dos alunos. E um aluno falou assim: professor, e ele tira dúvida? Eu disse: ele não tira dúvida, porque ele recebe a gravação pronta e ele só reproduz. Então fica o chat para tirar dúvida. Ele falou: e é em tempo real? Eu falei: não é em tempo real. Provavelmente o humano vai responder quando ele tiver ali, um momento depois você vai receber a resposta. Então o aluno gosta do contato ao vivo com o seu professor. O que eu diria para os colegas professores, né? Primeiro, eu sei que é complicado, né? A nossa vida é muito difícil, principalmente quem trabalha no setor público, né? O setor privado já é um pouco mais, né? Tem muito mais acesso a esse tipo de tecnologia. Então, para quem trabalha no público, exija mais do gestor. O meu recado vai mais para o professor que trabalha nessa área, né? Que tem muitas dificuldades de acesso a esse tipo de tecnologia. Você tem que exigir do seu gestor, seja ele o diretor da sua escola, seja ele o prefeito da sua cidade, seja o governador do estado, peçam que eles invistam nesse tipo de tecnologia, porque senão vai haver sempre essa disparidade enorme
entre o público e o privado. Né? Não adianta se falar em tecnologia aqui com uma realidade, quando na maioria dos casos a realidade é totalmente diferente. Né? Então, um recado que eu queria deixar é: abrace essa tecnologia, mas exija também investimento na área, porque senão não adianta. Não adianta nada. Não adianta nada. Bom, agradecemos aqui mais uma vez aos nossos convidados e à sua audiência, e convidamos você também a participar da nossa produção através das redes sociais, @ODioTVPi e do WhatsApp 86999112111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo programa.